Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre um livro, né? Porque, pra quem não viu meu último vídeo, eu falei que sobre eu ter entrado na Umbanda, né? Que é uma nova religião, tá sendo uma nova fase, assim, da minha vida. E eu também queria mostrar minha peruca, gente. Olha só que linda. E ela é enorme, ela é comprida. Mas, enfim, sem querer mudar muito o assunto, eu entrei na Umbanda, eu falei sobre a minha história de mediunidade, desde que eu era criança, eu falei tudo no vídeo anterior. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá, entrei no canal que ele foi o último vídeo que eu postei. Aí agora eu vou estar falando um pouco sobre esse livro aqui, que eu li ele muito rápido, eu li ele há algumas horas. E ele é muito bom, tipo, eu não tenho explicações pra dizer o quão bom é a escrita, a história, é muito bom. Então eu vou estar falando um pouco sobre ele. Tá, então vamos começar. Tudo começa, né, quando a mãe do Ramon, né, que é no caso, o nome dele de quando ele estava encarnado, queria muito ter uma filha menina. E aí ela tava esperando e tal. Só que aí ela dá à luz um menino, no caso o Ramon, né? Que é o que a gente conhece hoje como Exu Caveira. E aí disso ela já ficou muito decepcionada e ela já meio que tinha uma repulsa muito grande por ele. E ele tinha um irmão mais velho, né? Eu acho que o nome do irmão dele... Eu esqueci, eu acho que era Carlo. Aí o pai dele ficou muito feliz, né? Que tinha ganhado mais um menino. E aí passou, né? Passou esse período aí e eles cresceram. Aí Carlos, o irmão dele, fez 15 anos. E o pai dele queria muito que ele estudasse medicina. Então o pai dele pegou, né, e mandou ele para estudar medicina em uma cidade próxima. Só que Carlos nem conseguiu chegar na cidade. A caravana, né, que naquela época era usada, aconteceu um acidente gravíssimo e muita gente morreu, inclusive o Carlos. E aí a família deles ficaram, tipo, transtornados. E quando a notícia chegou na família do nosso Exu Caveira, no caso o Ramon, a mãe dele ficou, tipo, desastrosamente triste, né? E colocou a culpa no Ramon, falando que tudo era culpa dele, porque ele era um demônio, porque ela sempre jogava tudo culpa no Ramon. Tanto que a história dele é bem triste até, ela tinha muita repulsa por ele. E aí falou que era culpa dele, que era pra ele que ter morrido, não Carlos, que ela perdeu o filho dele por culpa dele. O pai dele tentou controlar a situação como sempre, né, mas não deu muito certo. Eles foram até a caravana, né, pra poder pegar o corpo de Carlos e ver lá em casa. E aí, quando chegou lá, o padre Eusébio, eu espero que tô falando certo, chegou e falou, olha, vocês não vão poder levar o corpo de Carlos, a não ser que vocês queiram que ele seja enterrado sem um padre. E aí o pai dele ficou com muito medo, porque naquela época era como se fosse uma passagem pro céu, né, ser velado com a presença de um padre. Então eles tiveram que velar o corpo do Carlos na igreja. Nisso, a mãe do Carlos e do Ramon passou tipo o enterro inteiro culpando o Ramon pelo acidente que tinha acontecido, sendo que o menino não tinha culpa de nada. E aí ela pronunciava coisas horríveis dele, falava muito mal dele. E aí o padre percebeu e ele começou a ajudar ali o Ramon, né? Ele era bem esperto, começou a ajudar ali e tal. E o padre percebeu que a mulher tava praguejando muito o filho dela. Então ele chegou no marido dela, né? No pai deles, que era mais sensato até então, e falou: olha, tô vendo que sua mulher tá muito transtornada, você deveria deixar o Ramon aqui, talvez não seja bom pra ela e pelo menino, tal. Aí o pai dele falou, não me peça pra perder um filho, dois filhos no mesmo dia, né? E aí ele falou, não, é só por enquanto, até sua mulher ficar bem e tal. E aí o padre falou que era pra ele levar a mulher, né? E pediu pra que o pai dele
não matasse, né, a mãe deles, né, porque o pai dele já tinha um histórico muito feio com o padre. E aí ele pegou e falou que já tinha muita culpa com Deus e nunca faria isso pra não se sentir mais culpado. Então, ele foi pra casa e o Ramon passou uma semana lá, ajudando na igreja, ajudando na limpeza e tal. E o pai dele voltou depois de uma semana e levou o Ramon pra casa. Quando ele voltou pra casa, a mãe dele estava trancada no sótão, porque ele não podia matar ela, mas também não podia deixar ela solta. E ela estava trancada num sótão e tava chamando ele de demônio, praguejando muito, e gritando, e gritando, e gritando, enfim. E aí o pai dele começou a levar ele pra cabaré, começou a levar ele pra beber e muitas outras coisas. Então eles sempre estavam saindo junto e a mãe dele em casa. E claro, né, tinha alguém que cuidava dele, os escravos da casa, porque eles eram pessoas brancas e que tinham condição, né. E aí, depois de um tempo ela parou de praguejar e ficou presa dentro de si, né, porque é isso que a solidão causa também. E aí, nisso, o pai dele decidiu um dia, quando ele fez 11 anos, se eu não me engano, que era a hora dele fazer a primeira negociação dele. E aí ele levou, e nisso o Ramon foi negociar, né? E ele fez uma ótima negociação, ele conseguiu uma escrava por um ótimo preço. Ela tinha olhos azuis, né? Muito bonita. Eu fiquei pensando, caraca, pele escura e olhos azuis, muito bonita. Aí ela se chamava Clemência. E aí eles ficaram, né? Na verdade, eu pulei um pouco da história. O pai dele levou ele para um cabaré, né? E nesse cabaré ele ficou com uma prostituta. Só que ele passou muita vergonha porque ele não se sentia preparado, ele estava se sentindo mal de fazer aquilo. Só que o pai dele ia bater nele se ele não fizesse, então ele fez. E aí, quando ele levou a escrava para casa, né? O pai dele falou que era para ele fazer o que a prostituta lá ensinou para ele, com clemência. E comprasse um presente para ela. E eles eram, tipo, duas crianças, tinham a mesma idade. E aí ele pegou e comprou um presente pra ela. E aí Maria produziu, né? Maria era uma escrava mais antiga da casa. Produziu ela todinha e mandou ela pro quarto dele. E aí ele foi lá e aconteceu o vácuo lá deles. Depois eles descobriram que Clemência era virgem, né? Que sangrou e tal. E eles meio que começaram um romance, assim, entre eles. E o Ramon, diferente do irmão dele, que era muito indiferente com a situação que acontecia naquela casa, ele ajudava muito os escravos, ele tratava os escravos como gente mesmo, não como um burro de carga, diferente do pai e da mãe dele, né? Que eram muito cruéis com os escravos de lá. Ele levava água para os escravos no toco, ele era bom com os escravos. E aí eles começaram a ter um relacionamento, Clemência e ele. E ele não se importava com o fato dela ser negra, ele não se importava com o fato dela ser escrava. O meu irmão, né, acabou de entrar, então ignore o corte. Enfim, aí como nem tudo é flores, né, depois de um tempo o pai dele parou de levar ele e arrastar ele pro cabaré, porque ele não gostava, né, e ele passava mais tempo com a Clemência, comprava presente pra ela e tal. E eles realmente se apaixonaram. E o pai dele falou, olha, vai fazer uma negociação na cidade e tal, e depois você volta pra cá. Nisso, ele realmente foi pra cidade com o pai dele, ele era muito obediente, mas ele não queria ficar tanto tempo longe de Clemência, mas ele era muito obediente e foi. Ele foi, jurou amor pra Clemência, ela ficou muito feliz, né, porque eles dois realmente se gostavam. E ele fez a negociação e voltou pra casa. Quando ele voltou pra casa, ele foi logo atrás da mulher dele, né, digamos assim. E ela não tava lá. E aí ele perguntou pra Maria. E a Maria só ficou olhando pro pai dele, né? E aí ele já começou a ficar irritado. Aí o pai dele disse que tinha vendido ela.
pra ganhar dinheiro, que ela já não servia mais pra nada, então ele vendeu ela. E que ele ia se casar de novo, ia mandar a mãe dele para um manicômio e que ele ia virar padre. No caso, o Ramon ia virar padre. E aí o Ramon ficou muito chateado, porque provavelmente o pai dele pagou uma grana muito alta pro padre ficar com ele, né? E também ele vendeu a mulher dele assim, sem mais nem menos, nem conversar com ele. Então ele ficou muito chateado. Porém, ele não partiu pra agressividade. Apesar dele querer muito ter matado o pai dele naquele momento, ele não partiu pra agressividade. Ele ficou sentado com raiva. Nisso, ele começou a criar um plano muito maligno, né? Ele começou a criar uma coisa ruim na mente dele. E aí, ele pegou uma arma. Desculpa, minha irmã aparecendo ali do lado, eu pensei que era algum espírito. Aí, porque acontece muito, tá? Aí, né, beleza, tudo bem. Ele pegou uma arma que o pai dele deixava muitas espalhadas pela casa. E aí ele pegou essa arma e foi lá no quarto da mãe dele. E aí ele começou a provocar ela, né? Ela ficou muito puta, assim, de ver a cara dele. E ele falou, olha, mãe, eu vou virar padre. Aí ela falou, só se for padre do diabo, né? Do demônio. E ele ficou com raiva, mas ele engoliu, né? Ele pegou e falou... E isso deu certeza pra ele fazer o que ele tinha pra fazer, né? E aí ele pegou e falou assim, eu vou virar padre e o pai vai... E antes disso ele pensou em matar o pai dele mesmo, tá? Ele mesmo. Mas aí ele pensou melhor e não. Aí ele falou, o pai vai se casar de novo e você vai pro manicômio. E aí ela ficou desesperada, né? Aí falou, ele não pode fazer isso comigo, ele é meu esposo, tal, eu sou mãe do filho dele. Aí ele falou que, assim, o único filho que você tem é do demônio. Então você nem é mãe de verdade de algum filho dele. O outro morreu. E aí ele falou, né, ele inventou lá que a mulher com quem o cara ia se casar, o pai dele, tava esperando um filho. E nisso ele deixou a arma, ele falou assim, ó, pode acabar com sua vida aqui mesmo, mas se eu fosse você, antes eu levaria a vida dele. Mas vou te dar esse ato de misericórdia. Ele deixou a arma e deixou a porta aberta. E ele falou isso pra ela. Nisso ele entrou dentro do quarto e trancou a porta dele. E aí ela pegou, né? Ele escutou o quarto se abrindo e ele ficou esperando, ficou à espera. Aí ele escutou a porta tentar se abrir, mas aí tava trancada. Depois ele escutou os passos dela descendo as escadas e indo em direção ao quarto do pai dele. Nisso que ela foi, eu acho que ela deve ter chegado muito perto e o pai dele acordou e ele sempre deixava facas, armas espalhadas pela casa. Então ele pegou a arma e esfaqueou ela. Só que antes dele esfaquear ela, ela atirou nele e matou ele. Os dois morreram, desencarnaram ali mesmo. E aí a Maria apareceu, né, que é uma escrava, que era amante também do pai dele. E falou, que tragédia, o que você fez, menino? Não deveria ter feito isso, tal. E aí, beleza, a polícia chegou, o padre chegou. E aí ela começou a acusar ele pegou e jogou uma vez, ela tratou ele mal. Depois ele falou pro policial, olha, Maria, ela sempre é assim, ela não respeita a casa, porque meu pai tinha um caso com ela. E provavelmente a minha mãe deve ter matado o meu pai por conta desse caso que teve. Então ela ficou um pouco transtornada e ela já estava muito transtornada há muito tempo e resolveu matar ele. E nisso meu pai, tentando reagir, matou ela também. E aí o policial ficou suspeitando. E aí ele perguntou, por que ela tá fazendo esse tipo de acusação? E ele falou da história da Clemência e tal. E falou que ele teria que virar padre, né? E aí o policial perguntou, né? Então agora que seu pai morreu, você vai atrás de Clemência? Ou você vai virar padre? E ele falou, vou virar padre. E
ele falou que não tinha mais motivos, né? Tipo, na verdade ele precisava se esconder, então ele vai virar padre pra poder se esconder. E aí o padre, olha, ele é um menino bom, tal, ele não faria isso. E tá, foi declarado inocente. Nisso ele teria que realmente virar padre pra não levantar suspeita. E ele também não podia matar Maria porque não podia levantar suspeita. Só que ele resolveu fazer algo bem pior. Porque Maria foi criada com ele, nasceu na família, então ela nunca soube como era ser tratada como escrava. Então ele vendeu ela, junto com a fazenda e todos os bens do pai dele, né? Porque depois ele foi perguntar de alguns escravos e ele descobriu que, na verdade, o pai dele tinha a Clemência e matado ela, né? Ai, eu só falei assim porque eu não sei se pode falar aqui na rede social, se eu vou ser bloqueado. Aí, tá, né? Ele não tinha mais motivo, ele resolveu virar padre de fato. E aí ele foi virar padre. E nisso ele começou a ter uma boa relação com os padres, só que o padre gastava o dinheiro dele muito sem consultar ele. E aí, depois de um tempo, o bispo foi lá, falou, olha, eu acho que eu tô diante de um papa, tal. De tanto que ele era obediente e servente a Deus na igreja, né? Só que o padre ficou com muito ciúme dele e resolveu castigar ele, né? E ele era inocente. E, tipo, botava ele de joelho no milho, fazia ele se chicotear pra ele se arrepender dos pecados dele. Até que um dia ele escutou um barulho muito estranho vindo do quarto do padre. E aí ele viu o padre tendo relações com uma mulher viúva. Que isso era escandaloso. Principalmente porque ele estava na igreja. Aí, né, ele pegou e falou, eu não vou falar nada se vocês também resolverem pagar pelos pecados de vocês. E aí ele pegou, né, e colocava o padre de joelho no milho, fazia ele se chicotear e dormir com fome da mesma forma que o padre fazia isso com ele. E com a mulher viúva, ele fez ela limpar toda a igreja sempre, porque ela sempre dava uma de dona do lugar, dona da porra toda, e mandava nas outras meninas e nunca limpava direito. Então ele resolveu dar esses dois castigos para eles se livrarem do pecado durante alguns meses. Ou foi um mês. E aí eles determinaram, beleza. Depois ele pegou, o padre mostrou tudo que ele tinha gastado. E realmente ele tinha gastado com a reforma da igreja alguns presentes para a amante dele. Mas a maioria das coisas eram realmente para a igreja, para caridade. Então o Ramon acabou nem ligando muito pro dinheiro gasto. E eles começaram a virar amigos. Mas depois de um tempo, o padre desencarnou. E essa era o tempo da Inquisição, né? E ele ficou muito mal, porque apesar de tudo, o padre foi a única família dele de verdade, né? Porque o pai dele traiu ele, a mãe dele era horrível. Então ele ficou muito mal. E o tempo que passa essa história é realmente o tempo da Inquisição. Então ele foi transferido para uma outra cidade para poder analisar as famílias que estavam cultuando outros deuses, né? Tendo tipos de grupos de bruxaria. Nisso, quando ele chegou na cidade, já estava trabalhando um tempo, chegou uma menina que tinha uns olhos muito claros, parecidos com o de Clemência. E aí ele escutou tipo uma voz dizendo, não se envolva com ela, padre tolo, tal. Só que ele não deu muita bola. E aí ele viu que ela tinha 12 anos, a família dela cultuava outros deuses, só que ele fazia muita vista grossa. Não só pra ela, mas pra outras famílias ele fazia vista grossa, ele tentava não sabotar tanto as pessoas, né? Porque elas seriam horrivelmente torturadas, queimadas e enfim. Então, 2 anos se passaram, né? Ela indo trabalhar lá várias vezes, e principalmente pra disfarçar. E aí ela fez 15 anos e um dia ela apareceu sozinha na igreja. Nisso que ela apareceu sozinha na igreja, ela já foi falando, né, dos sentimentos dela, falou que não poderia amá-lo por isso e por aquilo. E ele confessou que também amava ela, né, porque já tinha bastante tempo que ele estava guardando esses sentimentos, mas resolvia não falar. E aí ele falou que não poderia ficar com ela, tal, porque ele era padre, e por conta também de que ela seria a moça. E aí ela pegou e falou que não era pra ele se preocupar com a mocidade dela, porque o pai dela já tinha
já tinha feito isso com ela. E então ela já não era mais moça. E aí ele ficou muito bravo com o pai dela e tal. E eles acabaram ficando ali dentro da igreja mesmo. E ele escutou um barulho e tal. Mas enfim, ele ignorou, como sempre. E eles começaram a ter esse relacionamento deles, né? Foi se desenvolvendo. Até que um dia ela chegou chorando na igreja, falando que o pai dela ia casar ela com um bêbado que era muito rico. Em troca, ele ganharia muitas terras. Isso porque ele já não podia mais usar ela, porque a prima dela sempre estava por perto, então ele não poderia mais ela. E aí ele achou melhor vender. Então, ela também já tinha sido pelo esse cara que ia se casar com ela, e ele nem desconfiava que ela não era mais virgem por conta disso. E aí, ele pegou e falou, não, você confia em mim? Aí ele falou assim, eu confio, se você quiser matar ele, eu te ajudo. E aí ele pegou e falou assim, leva ele pra um lugar escondido, disse que você vai se entregar pra ele, convença ele, e leva ele pra um lugar da mata. E aí, dito e feito, ela fez isso e pediu pra ele virar de costas porque ela ia se despir. E ele ficou esperando ansiosamente e ele nem esperava. O padre chegou e pá, com uma pedra na cabeça dele e matou ele. Ele desencarnou. E ele roubou o dinheiro dele também pra parecer que foi só um assalto de ladrões daquela época. Então, depois de um tempo, acharam o corpo do cara. E o pai dela começou a desconfiar. Foi você que matou ele e tal. Eu ia ganhar um dinheirão em cima de você, que não sei o que mais lá. Enfim. E daí o pai dela começou também a desconfiar porque ela tava saindo muito de casa. E começou a seguir ela. Nisso que ele seguiu ela, ele descobriu o padre, né, junto com ela. Eles estavam ficando. E aí ele pediu dinheiro. O padre pediu pra ela ir embora e foi resolver a conversa com ele. Então ele pediu dinheiro e falou assim, eu não tenho esse dinheiro que você tá me pedindo. E ele pegou e falou assim, pode pegar o dinheiro das ofertas, afinal Deus não pega esse dinheiro. E aí ele pegou e falou assim, beleza, eu vou na igreja e você me espera perto do penhasco. Meu celular fica cortando porque tá sem memória. Enfim, ele foi na igreja pegar o dinheiro, né, o suposto dinheiro, mas na verdade ele foi pegar um punhal. Nisso que ele foi pegar esse punhal, ele falou com os fiéis, tal, disfarçou. E aí ele pegou e foi pro penhasco. Nisso, né, o pai dela já tava irritado lá, esperando o dinheiro e tal. E aí ele pegou e falou, olha, eu não tenho dinheiro que você tem, você vai pagar por tudo que você fez, por tudo que você fez. A sua filha, enfim. E aí ele pegou e ficou, eu vou falar pra todo mundo. E aí ele pegou e saiu, né, sem se importar como é que a filha dele ia ser exposta ou porque ela seria queimada pela Inquisição por causa da bruxaria que ela supostamente fez pra um padre. Então, ele pegou e pá, no coração dele com um punhal. E aí ele desencarnou ali. Ele olhou na cara do padre e falou, como você pode fazer isso? Você é um padre. E aí ele pegou e falou assim, como você pode ter sua filha? Você é pai. E aí ele empurrou ele do penhasco e voltou pra igreja, lavou suas roupas e fingiu que nada aconteceu. Nisso, a menina chegou na igreja chorando e falando que o pai dela não apareceu em casa e perguntou se ele tinha matado ele. E aí ele pegou e disfarçou. Não matei ele. Mas se você tiver matado, ele virou o jogo, pode falar pra mim, eu confio em você. E aí ela pegou, né, com a inocência e falou, não matei. Apesar de tudo, eu tinha esperança que ele mudasse. E ele é meu pai. E aí ele pegou e ficou nessa, né? E aí a família dela foi totalmente destruída depois do desencarne do pai dela. Porque a mãe dela era muito apaixonada pelo pai dela e ela tava grávida. Então ela perdeu o bebê porque ela ficou desesperada já achando que tinha sido mortos por ladrões. E ela perdeu o bebê e morreu. E aí a prima dela disse que ia denunciar a namorada do padre, que eu esqueci o nome, pra Inquisição, dizendo que ela era bruxa e que ela ficava com o padre. E realmente fez isso. E acho que em um ato de desespero, ou não, aí a Clemência não, a menina lá se matou. E ela não queria que o padre tivesse sido denunciado pra Inquisição. Mas enfim, foi denunciado, eles pegaram o suicídio dela como confissão. Nisso ele foi torturado várias vezes, quebraram as pernas dele, guarda essa informação, e torturado de diversas torturas para ser reeducado. E aí quando ele estava sendo transferido para outra igreja para continuar a reeducação dele,
ele escutou o vidro da janela do quarto onde ele estava se quebrando. E depois, logo em seguida, alguém entrando nesse quarto. E quando ele viu, era o irmão da namorada dele. E ele não enxergou mais nada depois disso, porque ele bateu nele e ele desmaiou. Quando ele acordou, ele estava em um buraco. E nesse buraco, o irmão dele pegou e falou: olha, você me tirou tudo, o irmão dela, você me tirou tudo, você tirou minha família, minha mãe, meu pai, você me tirou tudo, então agora eu vou tirar sua vida da pior forma possível. E ele começou a enterrar o padre vivo. E nisso o padre começou a sentir, claro, ele morreu, né? Só que ele não teve noção de que ele tinha morrido. Isso acontece muito nos livros, né? Pelo menos eu não sei se acontece na realidade, que eu nunca fui no umbral. Ou já fui e não lembro. Aí, né? Ele sentiu a pele dele sendo comida pelos vermes e tal, e o irmão dela se matou. E ele virou um Exu, chamado Exu Sete Queda. E era um Exu pagão. Ele pegou, né, o espírito do padre e trouxe consigo. E nisso ele transformou o padre em um escravo. Ele fazia o padre se agarrar no pescoço das pessoas e batia muito nele, e a pessoa sentia a dor que o padre estava sentindo. Nisso, o padre virou Padre Caveira, porque a pele dele foi toda comida pelos vermes. Então, ele ficou uma caveira mesmo. Então, ele sofreu bastante, até que um dia as falanges se bateram, né? A do Sete Queda com o Toco Preto, que era um Exu pagão também. E aí, ele falou: olha, se você me dá o Padre Caveira, eu perdoo toda a dívida que você tem comigo. Mas se você não me der, a gente entra em guerra agora. E aí o Exu Sete Queda, que queria fazer o padre sofrer muito, pegou e falou: olha, não vale a pena perder todo o meu império por causa de você, mas gostaria muito de fazer você sofrer. Ele entregou, né, o Exu Sete... Ele entregou o padre pro o Toco Preto. E aí o padre, ele já tava tão traumatizado que ele já chegou pedindo desculpa, falando: olha, eu não sei quem é você, mas se fiz algum mal pra você, eu sinto muito, não sei o que, pra você me solicitar minha presença desse jeito. E aí ele descobriu que nada mais nada era do que um amigo dele. Que quando ele tava com fome, com sede, lá na fazenda, ele ia deixar água, comida pra ele. Ele não era indiferente, então ele guardou isso no coração dele. E ele contou a história depois do que aconteceu com a venda, né, da fazenda. E ele falou que começou a roubar, porque ele fugiu, e ele começou a roubar. E aí chegou umas pessoas e mataram ele. Eu não lembro se eram negros ou brancos, mas eu acho que eram brancos. E aí ele pegou e depois de morto, ele foi morto no tronco, né? Depois de morto, tacaram fogo no corpo dele. E ele voltou como quiumba, começou a tentar essas pessoas, né? E daí essas pessoas morreram e ele falou: vou virar o Exu Toco Preto, porque foi no toco que ele morreu e queimado. E é uma história bem triste. E aí ele ficou bem impressionado com isso e ele perguntou: e Clemência, cadê? Que era a namorada dele, que o pai dele matou. Ele falou: olha, Clemência tá no Vale do Suicida. E aí ele ficou sem entender, né? Ele falou: oxe, como assim? Não, claro, ele não falou isso, né? Mas ele ficou tipo: como assim? E aí ele falou: Clemência e a menina lá que eu esqueci o nome era a mesma pessoa. Eu tentei te avisar várias vezes, tal, que não era pra você se meter com ela, tal, mas você não me escutou. E ela se suicidou e tá no Vale do Suicida. O Exu Sete Pedras já tentou tirar ela de lá várias vezes, só que ele não pode entrar lá, senão ele vira escravo de novo, porque ele também se suicidou. O nome dele era Exu Sete Queda porque ele se jogou do penhasco. Aí, né, ele ficava tentando tirar. Só que ele falou assim: mas não se preocupe, porque os bons já recolheram a alma dela e ela já tá prestes a reencarnar. E aí ele ficou: então tudo bem, né? Nisso, eles andavam muito por ali e tinha alguns tronos onde as pessoas podiam sentar e dali passar de escravo para Exu, realmente, né? E alguns sentavam e viravam uma bolinha, que eu esqueci o nome, mas era tipo uma bolinha de sofrimento. E aí, 3 pessoas sentaram e viraram bolinha de sofrimento. E aí ele pegou e falou assim: olha, meu amigo, o padre Caveira, né? Falou assim: olha, se eu virar essa bolinha aí, que eu esqueci o nome, você me guarda com muito amor na sua bolsa. Mas se eu virar Exu, a gente vai se reencontrar e eu nunca vou esquecer de você. E aí ele sentou no trono.
E aí ele entendeu por que as pessoas viravam aquela bolinha, porque todas as reencarnações dele passaram diante dos olhos dele. Passou todos os erros dele, passou tudo. Ele começou a entender por que a mãe dele odiava tanto ele, entender sobre o pai dele, sobre Clemência, sobre tudo. E aí ele falou que sentiu água jorrar do ocular dele, porque ele era uma caveira, né? E quando ele acordou, ele estava no cemitério. E aí ele viu a pombagira que ia trabalhar com ele. Enfim, aí ele virou Exu. Nisso ele começou a trabalhar com falange e começou a surgir a Umbanda, né? E aí chegou uma mulher lá relatando que a sogra dela estava querendo muito que ela perdesse o bebê, porque ela estava grávida. E estava tentando ela e o marido dela para ela não se casar. E aí o Clara falou lá que a falange dele, né, tava tentando resolver o problema. Falou que fez com que... Porque essa mulher, né, que supostamente tava tentando eles, tinha uma neta que considerava filha. E daí ela pegou e falou... Fez essa menina ficar doente. Por conta pra ela parar de ficar tentando a vida dos outros e se preocupar com a própria neta. Só que essa menina voltou, acho que é Maria o nome dela, voltou lá reclamando que a sogra dela ainda tava se metendo na vida dela. E aí eles tentaram matar essa menina, né? Pra ela ficar ficar não com medo, mas tipo, triste e não ficar mais se metendo na vida da outra. Só que aí, depois de um tempo, ninguém conseguia se aproximar da casa. E todo mundo que se aproximava sumia. Então, o Exu Caveira, né, resolveu ir lá pessoalmente. Depois ele viu que tinha um redemoinho lá. E toda a falange de Exu Sete Queda. E ele pensou que era uma forma de vingança, que ele estava tentando atrapalhar o trabalho dele. Então ele pegou, entrou na casa tal, para tentar terminar de matar a menina e fazer o trabalho completo. E aí quando ele viu quem era a menina que estava ali perto do corpo dela, quase morrendo, ele viu que era a Clemência. E aí ele chorou muito e colocou ela de volta no corpo, né? E ele ficou com muita vergonha. E ele falou que não conseguia ver quem tava ali na casa, porque pra ele tava vazia, porque a baixa vibração dele não permitia, mas estava ali Exu, Toco Preto e o Exu Sete Queda. Ele saiu correndo com vergonha, né? E nisso ele chorou muito, ele se sentiu indigno e tal. E o pai Ombamula, vocês sabem falar, eu não sei falar, eu enrolo a língua. Veio consolar ele e falou, olha, a partir de agora você vai guardar ela, mas não como sua mulher, mas sim como uma filha, igual às outras pessoas que você vai ter que guardar futuramente. E você vai ter que ajudar as outras pessoas, tal. E sem mexer no livre-arbítrio, sem tirar a vida de ninguém. E aí ele falou, beleza, né? Tipo, depois de ter passado por tudo aquilo, ele se perdoou e resolveu trabalhar para a espiritualidade. E, gente, essa foi a história do livro, né? Eu acho que, tipo assim, foi muito interessante, ele é bem fininho, vocês conseguem ler em um dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu contei resumidamente, né? Apesar de ter dado bastante detalhe, por isso que o vídeo ficou longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e compartilhe.